Idôneo, sábio, benevolente, simpático, piedoso. São alguns dos adjetivos que costuma se pensar quando o assunto é Dalai Lama. É um consenso unânime que esta imagem é, de fato, a verdadeira. Mas do que você sabe, efetivamente, sobre o Dalai Lama? Você sabe, por exemplo, que ele tinha um tutor particular, membro da SS nazista? Isso e outras coisas mais discutiremos neste vídeo, que é um resumo do livro do jornalista francês Maxime Vivas, Behind the Smile, The Hidden Side of the Dalai Lama. O Brasil, no momento que gravo este vídeo, alcançou um número de 14% de pessoas desempregadas. 20 milhões de famílias, e eu falo famílias, não indivíduos, vivem em estado de insegurança alimentar. Apesar dos números do Brasil estarem a um nível aterrador, a média mundial da qualidade de vida, inclusive nos países desenvolvidos, não é muito melhor. Índices recordes de suicídio, alta no consumo de antidepressivos e precarização do trabalho é a regra do mundo, não a exceção. Diante desse contexto, com o materialismo neoliberal esmagando os sonhos e anseios da grande maioria da população, o senso de propósito acaba se perdendo. E o propósito da vida é em si o conceito de espiritualidade. Para que você levanta da cama? Ou seja, espiritualidade não é a mesma coisa que religião. Existe um vídeo muito bom do pastor Henrique Vieira sobre isso. Desta forma, na jornada em busca de um propósito, uma religião, digamos, exótica, ganha um charme especial, fazendo com que o budismo veja um processo de popularização. E por falar em popular, sem sombra de dúvidas, a maior imagem do budismo hoje é Dalai Lama. Apesar de existirem incontáveis vertentes, vários budismos diferentes, certamente é a figura dele que aparece na imaginação geral quando pensamos nessa religião. E é a figura que focarei neste vídeo. Eu gostaria de começar com um exemplo de como o Dalai Lama lidou com a prática Shugden. Shugden é uma das deidades da escola tibetana. Existem práticas, preces direcionadas a esta deidade e tudo mais. Não vou entrar nos detalhes, o que nos importa é como o Dalai Lama tratou os praticantes do Shugden. Aconteceu a partir da década de 70. Com a publicação do livro Amarelo, um livro de alegorias, e, numa delas, a deidade em questão, Doji Shugden, havia punido diversos lamas do budismo tibetano. Dalai Lama levou as alegorias ao pé da letra e resolveu banir todos os praticantes do Shugden, condenando-os a se tornar cidadãos de segunda classe. Na verdade, nem cidadãos. Isso numa comunidade que se presume ser acolhedora, porque é budista. Sobre esse caso, o jornal França 24 Horas afirma: os monges Shugden não podem mais entrar em lojas, espaços públicos ou até mesmo hospitais. Nas ruas é possível ver retratos de seus líderes como criminosos. Eles se tornaram uma pária na Índia, um lugar que o Dalai Lama não tem qualquer poder político formalmente e não pode escrever leis. Imagina como seria a reação numa situação hipotética, onde o Tibete não tinha sido deixado de ser uma teocracia feudal e o Dalai Lama teria o poder do Estado nas mãos. Como será que os praticantes do budismo Shugden seriam tratados? Sobre a teocracia, no entanto, vale a pena ser justo. Numa viagem à União Europeia, Dalai Lama defendeu a ideia de que, no Tibete hipotético pós-chinês, seria adotado um sistema democrático ocidental. No entanto, como você já viu e verá ainda mais ao longo deste vídeo, existe uma distância colossal entre as palavras do Dalai Lama e as ações do Dalai Lama. Nessas ações também há de se pensar as escolhas questionáveis de aliados. Entre eles, um se destaca consideravelmente: Heinrich Harrer. Por quê? Bom, porque ele foi apontado pelo Führer para se tornar tutor do então jovem Dalai Lama. Heinrich Harrer era membro da SS nazista. Uma curiosidade, inclusive, enquanto eu estava preparando este vídeo, é o fato de como o Wikipedia passa pano para esse nazista. É uma coisa impressionante. Antes de terminar esta sessão, gostaria de apresentar mais uma outra escolha questionável de aliança feita pelo Dalai Lama. Trata-se de uma seita fundamentalista apocalíptica chamada Aum Shinrikyo e o seu líder, terrorista chamado Joko Asahara. Eles eram bastante vocais ao seu apoio a um Tibete livre, tão vocais que cometeram um ataque terrorista no metrô de Tóquio em 1995. Yamou
Dondrup nasceu em 6 de julho de 1935. Sua educação monástica começou aos 6 anos de idade. Em 1950, com 15 anos, foi coroado como líder espiritual e temporal do Tibete. Governou por 9 anos, de 1950 a 1959. E essas datas são importantes. Na próxima parte explicarei o porquê. Durante este período, Dalai Lama não passou qualquer reforma significativa, o que significa que no seu reinado a escravidão, servidão e punições absolutamente sádicas eram regra. Por exemplo, mulheres acusadas de adultério tinham orelhas e narizes arrancados. Dalai Lama jura por Deus e, portanto, por ele mesmo, que estava terminando de elaborar essas benditas reformas justamente no momento em que o exército chinês chegava ao Tibete. O que Dalai Lama foi incapaz de fazer por 9 anos, o governo chinês fez em 12 dias. Abolir a escravidão e a servidão, assim como adotar políticas de combate ao analfabetismo. 95% da população tibetana era ou escrava ou serva. Os 5% restantes, que tinham acesso a algum tipo de educação, nunca aprenderam nada de ciências. Apenas tinham no currículo 3 grandes áreas: artes, filosofia e religião, com vários intermediários relacionando os 3. Desta forma, mesmo a elite tibetana não tinha qualquer conhecimento de história e geografia. O que eu acho curioso, porque me lembra de um certo país em que sua população aprende história em filmes de Hollywood e tem um conhecimento, digamos, questionável de geografia. Mas de vago. Voltando ao Tibete, o próprio Dalai Lama fala, abre aspas, eu cresci com quase nenhum conhecimento de assuntos mundanos, e foi nesse estado, quando eu tinha 16 anos, que fui chamado para liderar o meu país contra a invasão chinesa comunista. A ignorância era, portanto, um elemento fundamental para que não existissem revoltas generalizadas contra aquele regime político sem paralelo. Era um fator estabilizante e esterilizante. Nesse sentido, Dalai Lama fala com certo tom de romantização. Abre aspas. Talvez a qualidade mais famosa do Tibete, deste passado recente, é o isolamento deliberado. Ora, como poderia ser de outra forma, se as pessoas eram economicamente miseráveis? Como poderiam viajar e romper com o isolamento? Isso sem falar nas jornadas pesadas de trabalho que tinham de realizar para algum monge ou nobre. Tudo isso sem levar a suspeita de deserção, que era um crime punido com a maior severidade. Sobre severidade, vale a pena que lembrar sobre um testemunho de 2 turistas estadunidenses visitando o Tibete em 1960. Eles conheceram um servo chamado Tsere Wangtui, que roubou 2 ovelhas que pertenciam ao monastério e foi pego no flagra. Sua punição? Ter os 2 olhos arrancados e a mão mutilada. Hoje em dia ele não é mais budista. Eu me pergunto, por que será? O governo de Pequim promoveu aqueles que a aristocracia chamava de animais falantes ao título de cidadão chinês, a partir do momento em que anexou a região. Mas a injustiça não reinava apenas para a casta plebe da população. Os jovens monges eram arrancados de seus pais em uma idade muito precoce para agir como serviçais. Quanto à nobreza, eles eram muito habilidosos em escolher garotinhas que, segundo eles, tinham potencial para cargo de, digamos, serviçais personalizadas. Durante seu curto reino, o 14º Dalai Lama não teve tempo, coitada, de pegar uma caneta e abolir o regime de trabalho escravo, a servidão, o sistema sádico de punição, etc. Mas em vez disso, ele teve tempo de ampliar o seu já enorme palácio. Prioridades que chamam. Eu falei anteriormente que o período do reinado de Dalai Lama era importante, lembra? Ele governou por 9 anos, de 1950 a 1959. Agora eu vou dizer o porquê desses números serem importantes. Porque a República Popular da China foi fundada em 1949. Isso significa que o reinado de Dalai Lama nunca existiu antes do governo revolucionário. E isso não é trivial. Em 1954, o 14º Dalai Lama foi eleito vice-presidente na Assembleia Nacional do Povo. Mao Zedong garantiu pessoalmente que as reformas aconteceriam de forma gradual e que a identidade cultural do Tibete deveria ser preservada. Esse fato é importantíssimo porque, por exemplo, décadas depois, ele falou sobre esse encontro em uma visita a Toulouse e fez pouco caso disso, afirmando que viajou para Pequim em 1954 só para, abre aspas, negociar uma solução pacífica com Mao Zedong, fecha aspas. Acontece que, em 1955,
Dalai Lama fez um discurso agradecendo o governo chinês e até mesmo escreveu um poema sobre a glória de Mao. No ano seguinte, em 1956, ele se tornou presidente do Comitê Preparatório para a Região Autônoma do Tibete. Em novembro do mesmo ano, visitou a Índia para celebrar os 2.500 anos de Buda. Foi aí que começou a conspiração para ele não voltar ao Tibete e começar uma campanha pela independência. Zhou Enlai enviou pessoalmente uma carta do presidente Mao prometendo postergar as reformas por 6 anos. Não foi suficiente, a aristocracia não queria perder sua terra e seus escravos, e a partir disso, explodiram diversas reformas em regiões do Tibete no período de 1956 a 1957. Dalai Lama jogou dos dois lados. Na verdade, jogou do lado dos aristocratas nas sombras, enquanto que publicamente fingia total devoção ao Partido Comunista da China. Eu acho, e isso é uma hipótese pessoal minha, que essa estratégia dos caras foi uma instrução de seu tutor pessoal nazista, visto que esse modus operandi era bem típico de Adolf Hitler pré-Segunda Guerra. Mao Zedong havia procedido com a maior prudência do mundo, visto que a China tem 22 províncias, 5 regiões autônomas, 30 prefeituras autônomas, 124 condados e mais de 200 idiomas e dialetos diferentes. A fragmentação e o separatismo é um risco constante e levado a sério. Essa coexistência pacífica havia existido por 7 anos, e só foi interrompida pelos monges, pela aristocracia e pelo Dalai Lama. Em um documento de março de 2009, do Gabinete de Informação do Conselho de Estado da República Popular da China, afirma que, por muito tempo, Dalai Lama sentava em um alto comissionado em Pequim, glorificando Mao Zedong enquanto denunciava, abre aspas, reacionários criminosos, fecha aspas, e que a violência desses grupos causava nele uma grande preocupação. Ele insistia como ele estava fazendo o impossível para ensinar uma lição aos rebeldes. Vamos ver como ele próprio, Dalai Lama, fala sobre o evento na sua autobiografia. Abre aspas. Eu decidi responder de uma forma que parecesse aceitar sua simpatia e receber seus conselhos. Eu disse que tinha dado ordens para as pessoas ao redor de Norbulinha se dispersassem. Tudo isso foi dito em cartas escritas para disfarçar as minhas verdadeiras intenções. Fecha aspas. Quando as rebeliões atingem a capital, Dalai Lama manda uma carta para o general manifestando o desejo de encontrá-lo pessoalmente. Sobre esse encontro, ele diz, abre aspas, eu não tinha a menor intenção de ir, fecha aspas. E gostaria de começar essa secção com mais uma citação da autobiografia de Dalai Lama. Abre aspas. Eu sabia que os chineses afirmariam que o Tibete foi sempre parte da China, apesar dos nossos 38 anos de liberdade. Fecha aspas. 38 anos de liberdade. Do primeiro Dalai Lama, que morreu em 1474, até o 14º, que reinou até 1959, 5 séculos, o Tibete viveu apenas 38 anos de independência. Sem contar que, desde a Primeira Guerra do Ópio, a China passou por uma trajetória decadente, chegando ao pico da sua própria desgraça na Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas esquecem que a China teve o segundo maior número absoluto de mortes, ficando atrás somente da União Soviética. A China teve em torno de 15 milhões a 20 milhões de mortos, enquanto a União Soviética teve em torno de 20 a 27 milhões. Antes da Segunda Guerra, a China estava em plena guerra civil, principalmente depois do massacre de Xangai. Sem falar das sistemáticas invasões imperialistas do Japão, boa parte desses 38 anos de liberdade, a China passava pelo inferno na Terra. Bom, voltando ao Dalai Lama, em 27 de setembro de 1987, ele entregou um documento chamado Plano de Paz de 5 Pontos ao Congresso de Direitos Humanos dos Estados Unidos, cujo conteúdo me assustou profundamente, especificamente o ponto 2 desses 5 pontos, a promoção de uma limpeza étnica do Tibete, expulsar todos os não tibetanos da região autônoma com o objetivo de preservar a pureza da raça tibetana. Segundo o Dalai Lama, a existência de chineses de etnia Han e tibetanos é uma estratégia do
governo de Pequim em promover uma solução final contra a raça tibetana. Dalai Lama está seguindo perfeitamente a máxima de Gilbert. Acuse os outros daquilo que você é culpado. Como eu disse, isso foi em 87. De lá para cá, a estratégia do Dalai Lama mudou. Tanto que, na Olimpíada de Pequim, em 2008, fez um discurso fofinho que afirmava tacitamente que ele, abre aspas, não tinha o desejo de separar o Tibete e que se considerava parte da grande família da República Popular da China. Naturalmente, a população chinesa tomou esse discurso com grande desconfiança. O engraçado é que o bonito achou ruim essa desconfiança. Só pelo que eu falei já dava evidência suficiente para entender essa recepção chinesa a esse discurso. Mas olha só como essa grande família seria, de acordo com a sua autobiografia. Cruel, página 192. Invasores, página 75. Que forçavam as crianças tibetanas de matar os próprios pais, página 184. Espancavam, crucificavam os tibetanos até a morte, página 184. Queimavam os tibetanos vivos, ainda na mesma página. Muitos tibetanos acreditam que foram esterilizados por chineses, página 185. Que todos os chineses são criminosos e que usavam o método da selva, página 217. E que colocavam o Tibete numa noite de subjugação e opressão, página 222. Eu acho interessante como essa retórica da década de 60 está sendo usada agora, de novo, contra a China, só que com a minoria étnica uigur, em vez dos tibetanos. Você percebe a falta de criatividade dos propagandistas do Império. Desta vez, no entanto, eles não falaram de crucificação. Pelo menos não ainda. Melhor não dar ideias para eles. Bom, dito isso, porque então, recentemente, o Dalai Lama mudou de estratégia? Porque a comunidade internacional, até então, não quer arriscar o próprio pescoço para colocar ele no trono. Mas acredito que vamos ter uma ressurgência dessa polêmica a partir do momento em que o Dalai Lama atual morrer. De qualquer forma, mesmo os opositores do governo chinês não podem negar a melhora das condições de vida dos tibetanos. Quer dizer, a menos que você seja um Yankee. Aí você vai poder acreditar nas maiores besteiras possíveis. Hong Kong fica na América do Sul, China atacou Pearl Harbor, o Iraque tem arma de destruição em massa, a melhor forma de trazer democracia e liberdade através de bombas, e os Estados Unidos da América são o melhor país do mundo, e Papai Noel existe. Sobre um exemplo de crítico da China, temos o escritor Patrick French, que é britânico, não francês, bom salientar. Fazia parte da campanha pelo Tibete Livre e teve acesso às estatísticas do governo em exílio do Dalai Lama. Ele percebeu que as estatísticas eram obviamente falsas e resolveu renunciar. Uma atitude louvável de uma pessoa com integridade moral. Características estas que desconfiam a inexistência no suposto líder espiritual e temporal do Tibete. Mas, sendo mais específico sobre estas estatísticas, ele percebeu que a figura de 1,2 milhões de mortes em uma população de 1,5 milhões é um pouco, digamos, duvidoso. Principalmente quando apenas 23 mil dos milhões de mortos eram mulheres. Assim, só poderia ser possível o evidente crescimento da população tibetana se os tibetanos se reproduzissem feito coelho. Dalai Lama é, no Ocidente, entre aspas, o ícone de defesa pela democracia e liberdade, contra o suposto governo autoritário chinês. Já vimos, no entanto, como o cidadão médio vivia sobre esse regime democrático. Nós éramos tão felizes, afirma o Dalai Lama, ao falar do período pré-Pequim do Tibete. Não tenho dúvida que ele era bastante feliz. Não acho que, no entanto, era também essa opinião do Tseri Wangtui, aquele rapaz das 2 ovelhas que falei anteriormente, lembra? O regime político do Tibete era de fato uma teocracia ditatorial feudal. Mas o crítico poderia vir e afirmar: mas aqueles eram outros tempos. Se o Dalai Lama fosse assumir o Tibete hoje, seria bem diferente. Seria uma democracia nos moldes liberais. Será mesmo? Vamos então analisar a Constituição do Governo em Exílio, especificamente o artigo 19 da Constituição. Artigo 19. O poder executivo da administração tibetana será investido em sua santidade, o Dalai Lama.
e será exercida por ele, ou ele com E maiúsculo, diretamente por meio de oficiais ou subordinados a ele, de acordo com as disposições desta carta. Em particular, Sua Santidade Dalai Lama terá o poder de exercer os seguintes poderes executivos como chefe do executivo do povo tibetano: a. Aprovar e promulgar projetos de lei e regulamentos prescritos pela Assembleia Tibetana. B. Promulgar atos e portarias que tenham força de lei. C. Conferir honras e patentes de mérito. D. Convocar, suspender, adiar e prolongar a Assembleia Tibetana. E. Enviar mensagens e endereços à Assembleia Tibetana sempre que necessário. F. Dissolver ou suspender a Assembleia Tibetana. G. Dissolver o Kashag, que é o governo, ou remover um Kalon, ministro ou Kalons. H. Convocar reuniões de emergência e especiais de grande importância. E J. Autorizar referendos envolvendo questões importantes de acordo com esta carta. Olhando para esse artigo, especialmente os pontos D, F e G. Parece uma democracia para você? Comenta aí embaixo. O golpe tá aí. Cai quem quer.